Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. A gente tá aqui gravando hoje mais uma edição do nosso CLCast. Estou aqui com minha companheira de bancada de sempre, Thaís. Dá um oi. Oi, Isaac. Boa noite a todo mundo. E hoje, pra gente fazer o nosso 10º podcast, eu tô aqui conversando com o professor Tiago do Uber. Dá um oi aí. Fala galera, e aí, tudo bom? Então hoje, pessoal, a gente vai fazer uma discussão bem interessante sobre quem é o professor Tiago do Uber, a sua atuação dos movimentos de renovação e eu acho que uma das pautas hoje bem interessantes é a situação do Uber em comparação com a legislação trabalhista. E aí, para a gente iniciar esse debate hoje, professor Tiago, eu queria perguntar para quem de casa ainda não te conhece, quem é Tiago? Bom, eu me chamo Tiago, conhecido aqui em Pernambuco e no Brasil todo, né, como professor Tiago. Sou professor universitário há 10 anos, já passei aí por diversas universidades, né, faculdades de ensino superior, como Unip, Fama e Peso. Fiz muita coisa também de EAD, aula EAD, durante a pandemia, aquela loucura toda. A gente teve que se adequar a um sistema de trabalho híbrido e é daí que vem o nome professor, né? E aí a gente, desde que começou a nossa trajetória na vida pública, a gente adotou, né, a alcunha, vamos dizer assim, de professor Tiago, até porque eu também sou professor e dou aula, leciono, e às vezes isso causa uma certa confusão, que muita gente acha que é somente, não, é professor de quê? É apelido, é isso, é aquilo. Não, eu sou professor de fato, e lá atrás, em 2016, eu trabalhava, além de ser professor, em uma empresa, e aí eu perdi o meu emprego. Parei de trabalhar, parei de gerar renda para minha família. E agora, o que é que eu faço? Olhei para um lado, olhei para o outro, pensei, rapaz, esse negócio de aplicativo está chegando no Brasil, em São Paulo já tem. Quando chegar em Recife, eu acho que seria uma boa, né, uma boa sugestão, uma boa ideia. E aí, quando foi em março de 2016, o aplicativo Uber chegou no Recife. E aí, quando foi em maio de 2016, eu fui aprovado, tive meu cadastro aprovado. Demorava um pouco, porque você tinha que mudar sua habilitação para EAR, de exerce atividade remunerada. Você tinha uma longa fila de espera, porque muita gente queria ser motorista de aplicativos naquela época, lá em 2016. Só que somente ser motorista de aplicativos, para mim, acabou se tornando algo que não estava mais fazendo sentido, porque as pessoas viam em mim, de certa forma, uma figura de liderança, porque eu fazia vídeos dentro do carro, e os meus vídeos não eram nada elaborados ou eram minimamente elaborados, diferentemente do que é hoje. Eu sou jornalista e radialista de formação também, e isso facilita um pouco a gente conseguir se comunicar melhor e também utilizar os recursos como câmera, como gravador, que nem existe mais, mas o próprio telefone assume esse papel. Mas lá atrás os meus vídeos eram muito simples e não tinha nenhum tipo de produção, nenhuma preocupação com estética, com linguagem, com nada. Era somente informar para os motoristas de aplicativos e aquelas pessoas que queriam se tornar motoristas de aplicativos como fazer. E aí, devido a esses vídeos e a repercussão de alguns deles, porque existiam poucas pessoas a nível de Brasil que faziam isso, os grandes canais de motoristas de aplicativos sequer existiam nessa época, as pessoas começaram a dizer, ó, tu é uma pessoa que tem uma liderança, que as pessoas te ouvem, que as pessoas assistem os teus vídeos. E eu acho, as pessoas diziam que tu deveria se tornar uma pessoa pública, conhecida. E aí, quando chegou em 2018, eu me candidatei a primeira vez para deputado estadual, uma pessoa desconhecida, uma ideia que surgiu através dos próprios pedidos dos motoristas de aplicativos e dos amigos. Naquela época, sequer a família, a política apoiava e tal, e coisa, nada a ver com isso. Eu tinha uma versão pessoal à política, porque eu trabalhei 10 anos para um político através de uma empresa e não queria mais saber de política. Não queria mais saber de político por causa da minha experiência, que não tinha sido nada agradável, principalmente no momento que a gente teve que sair da empresa e foi super conturbado, foi super ruim, e eu não queria saber de política de jeito nenhum. Eu trabalhava nos bastidores, ninguém me conhecia, era um anônimo, e aí quando eu vi as pessoas pedindo para que eu me tornasse uma pessoa pública, e aí eu ia ter que sair do anonimato, sair da minha zona de conforto e pro outro lado do balcão, como diz a história, né? Me tornar uma pessoa conhecida. E aí fui candidato a deputado estadual em 2018, fui candidato a vereador do Recife na pandemia em Então, só 2020. pra gente entender, essa virada de chave de, tipo, sair do anonimato pra se tornar essa pessoa pública veio em 2018, logo naquele ano conturbado. Foi exatamente no ano conturbado de 2018, quando a gente tinha um processo de regulamentação
Naquela época eu fui ameaçado de morte pelos taxistas. Levei carreira aqui em Caruaru, saí da Câmara Municipal escoltado aqui de Caruaru, porque o pessoal do táxi aqui de Caruaru queria me pegar, porque existia uma perspectiva de uma regulamentação, e aí puxaram a audiência pública, o vereador Lula Torres, junto com Alberes Lopes, e aí a galera pegou e disse: Tiago, vem pra cá que o bicho tá pegando, estão querendo acabar com o Uber aqui em Caruaru. Então meio que a minha trajetória, por incrível que pareça, se iniciou aqui em Caruaru, do ponto de vista de receber a primeira pancada, de ser ameaçado, e aí quando eu tava voltando para Recife, meu telefone não parava. Tipo assim, eu recebia por dia naquela época 10, 20 mensagens, ou tempos diferentes de hoje. E aí de repente tinham 300, 400, 500 mensagens do pessoal ligando. Eu disse: o que é que tá acontecendo? Aí quando eu fui ver, no meu telefone, várias ameaças de morte, eu tive que ir para a delegacia prestar queixa, justamente por quê? Porque eu estava saindo do anonimato e me tornando uma pessoa conhecida, só que quando eu chegava para falar nas audiências públicas, nas reuniões com políticos, nas reuniões com os próprios motoristas, as pessoas olhavam assim e diziam: esse cara já veio pronto, alguém plantou ele. Conversa, nunca existiu nada disso. O que existia era uma pessoa que trabalhava há muito tempo na área de comunicação, que dava aula, portanto, lidava com o público há muito tempo. A minha mãe é professora da rede pública e da rede privada, é aposentada já, mas eu escuto e falo sobre educação desde muito pequeno. Ser professor para mim é uma vocação, não foi uma escolha, eu não queria ser professor, assim como eu também não queria ser político, não queria ser essa figura pública que sou hoje, mas a gente é vocacionado. Então, se existe uma vocação e um chamamento, não tem outra opção, a gente não tem escolha. E quando eu virei a chave foi justamente nesse momento. Eu fui ameaçado de morte, passei a sofrer perseguições e eu disse: se eu estou passando por isso, é porque a gente está na direção correta. Então, se a gente está na direção correta e está incomodando os poderosos, as pessoas que têm grana, as pessoas que têm praças de táxis, as pessoas que realmente estão incomodadas com a chegada de uma nova ferramenta de trabalho, de um novo modelo de negócio, de um novo estilo de gerar renda para a família de cada uma das pessoas que dependiam e que dependem até hoje, é porque a gente está na direção correta. Então, a virada de chave foi exatamente o momento que as pessoas começaram a me chamar para ingressar na vida pública, mas o gatilho principal foi a ameaça de morte. Entendi. Thaís? Verdade. Bem interessante sua história aí. Só ameaça de morte, né, Isaac? Nada É demais. tranquila. Tem mais, viu, Thaís? Tem mais. Tiago, você é uma pessoa bem conhecida, de fato, nesse meio. E a gente percebe que você realmente tem vocação, se expressa muito bem. Eu acompanho você nas redes sociais, seus vídeos sempre têm bastante engajamento. Mas eu queria falar agora da questão mais política, né? Antes de entrar realmente para a política, se candidatar, você falou que foi candidato a vereador, deputado também. E deputado estadual agora em 2022, onde a gente teve uma expressiva votação em todo o estado. Eu fui o candidato a deputado estadual do Cidadania, que é o meu partido, mais votado na região metropolitana, mais votado no Recife, com quase 4 mil votos, ou um pouco mais de 4 mil votos. Eu sou péssimo para decorar números, ainda mais quando se fala de eleição. Eu tenho uma pessoa que cuida exclusivamente disso, mas acho que foi perto ou mais de 4 mil votos no Recife. E assim, isso nos credencia e nos mostra que os quase 9 mil votos que tivemos diz muita coisa. Inclusive, assim, a gente teve mais votos do que vereador de mandato, teve próximo de votações de estruturas que realmente gastaram um volume de recurso financeiro muito grande, e a nossa campanha é de liso. A nossa campanha é uma campanha que a gente conversa com as pessoas, pede apoio, pede voto e rua. 45 dias em semáforo, em rua, em reunião, conversando com o motorista, conversando com as pessoas. E um dado interessante desse momento de 2022 também, Thaís, é que eu consegui aparecer no Google Trends. Ou seja, a galera, as pessoas, os eleitores que são formadores de opinião, que é a classe média alta, começou a pesquisar sobre mim no Google, começou a querer saber quem era o professor Tiago, que vem de uma militância como motorista de aplicativos, mas que também defende a liberdade para trabalhar, para empreender, que tem pautas que são voltadas para a população em geral, mas, sobretudo, a defesa da liberdade. E aí, quando eu recebi a notícia, eu estava fazendo campanha no semáforo, estava junto com minha esposa, com um grupo de amigos, e aí Rafael Coelho ligou para mim, ele disse: Tiago, tu tá aparecendo aqui no Google Trends, junto com fulano e com ciclano, meu irmão, tu vai estourar, vai ter muito voto, a classe média vai votar em tu, a galera do Boa Viagem, a galera da Madalena, da Torre e tal. Eu disse: que ótimo, excelente, porque eu preciso do voto da classe média, mas eu tenho o voto dos motoristas de aplicativos, que é a minha base, e dentro da região metropolitana eu tenho muito voto pulverizado, por exemplo, em grandes bairros populosos, como, por exemplo, Ibura, Jordão, em Olinda eu tenho muito voto, em Rio Doce,
Se a gente for para Paulista, eu tenho muito voto em Maranguape, enfim. A gente conseguiu juntar e aglutinar uma quantidade de forças e de pessoas que paravam no sinal para falar comigo, BMW, Audi, Land Rover, carrões que não eram motoristas de aplicativos, que não eram meu público. E as pessoas diziam, quero seu material. Teve uma moça até que me marcou muito, ela é filha dela, ela chegou no HRV. Eu falo muito de carro porque motorista de aplicativo fala de carro e decora mais o carro assim do que propriamente dito qualquer outra coisa. Ela chegou no HRV, baixou o vídeo e fez, ei, você não é o menino do Livres, né? Eu disse, sou eu. Ela fez, pronto, eu quero seu material, vou votar em você, eu só voto no pessoal do Livres. E eu já vi que você, no Livres, é o candidato mais preparado, é o cara que tá mais atento, mais antenado e tal. Eu quero seu material. Eu disse, que ótimo. Entreguei pra ela e aí quando foi na carreata depois de Raquel, ela passou e gritou, meu deputado e tal. Eu digo, eita caramba, é verdade, ela vai votar mesmo e tal. E assim, tudo isso emociona bastante porque eu era um simples e mero desconhecido que de repente acabei tendo uma notoriedade e tomando proporção com alcance, né, como você mesmo disse, sobretudo por causa das redes sociais, muito grande. Hoje eu posto qualquer coisa na internet, quando eu vejo já tem 1000 curtidas. Quando eu comecei lá atrás, eu fazia uma publicação, quando 3 pessoas curtiam, eu dizia, eita, que massa, velho, famoso. fulano, cicrano e beltrano estão falando comigo, que legal, estão mandando comentários, e assim, de repente, hoje a gente não tem nem mais o controle, eu não consigo mais responder todo mundo na velocidade que as pessoas precisam. A gente tenta, se esforça, faz o máximo. Mas como a vida do motorista de aplicativos não é fácil, e eu estou tendo que trabalhar 10, 12 horas por dia, e essa é uma verdade, essa é uma constância de todos os profissionais que trabalham com aplicativos, sejam motoristas ou entregadores, a gente tem que trabalhar muito, às vezes não dá tempo, às vezes eu faço story, abro caixa de pergunta, quando eu vou ver lá, tem 80 caixas de pergunta para responder. Eu respondo 3, 4, 5, 10, 12 no meu tempo que dá, mas não tem como responder todo mundo. Às vezes a pessoa fala comigo, demora 2 dias, já aconteceu, o cara chega e responde de volta. Precisa responder mais não, me bloqueia. Aí eu vou e ligo, cara, eu não consigo responder na velocidade que você precisa, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tô 12 horas na rua, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que estudar, eu tenho que, enfim, eu tenho família ainda, no final das contas, para poder também dar conta, e assim, é um desafio muito grande, mas... E a tua campanha foi muito marcada, você falou, né, era pouco recurso, como diria George, na raça. Sim. Mas o que eu quero te perguntar é que, assim, já veio aqui, né, Luciele e Carol, né, vereadora de Toritama e prefeita de Bezerra. Querida Luciele, abraço. São colegas do Renova. E eu elogiei muito ela justamente por essa questão. Porque, assim, política pode sim também ser uma vocação, tem gente que realmente tem um perfil. Mas quem estuda antes de entrar acaba se destacando, porque você se prepara para assumir um cargo. E eu elogiei Luciele, Carol, né, porque elas realmente estudaram antes de ingressar na política. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho aqui pra gente da tua participação no Renova ou em outros movimentos que também te deram, assim, a capacidade, a preparação para tu entrar e se candidatar aí como vereador e deputado e ter a notoriedade que tu teve. Houve uma mudança muito grande de quando eu comecei para depois que eu comecei a entender e que eu precisei entender que é necessário estudar. O político ele tem que estar na sala de aula. Lugar de político é na sala de aula, é aprendendo. Aprendendo para quê? Para não errar e não cometer, às vezes, equívocos que vai desde uma prestação de contas durante o período eleitoral mal feito, que pode fazer com que você acabe tendo problemas na justiça eleitoral, até no exercício de um mandato, você, de repente, aí ter o seu mandato cassado por um motivo bobo que seja. Então, quando eu entendi que era necessário estudar, o que foi que eu fiz? Eu comecei a procurar escolas de formação de líderes políticos. Foi aí que, nesse momento, o meu caminho se cruzou com o de Carla Falcão, que é a grande entusiasta e é a pessoa que fez com que eu conseguisse enxergar a importância de estudar para ser político. E aí, nesse momento, eu encontrei e, através dela, conheci o Renova BR, que é a maior escola de formação de líderes políticos do Brasil. E aí eu me inscrevi, participei de uma primeira seleção que era bem ampla, que eram não sei quantos mil inscritos, e aí eu fiquei na repescagem. Eu não passei. Eu recebi a mensagem dizendo que eu precisava aguardar. E aí eu aguardei pacientemente. Quando foi um belo dia, 1h da manhã, chega lá no meu e-mail, parabéns, você foi selecionado.
Eu dei um grito dentro de casa, fiquei doido, acordei a mulher e disse, eu passei no Renova BR e tal, não sei o quê, agora o caminho vai ser outro e tal, não sei o quê. Eu tenho certeza que agora as coisas vão mudar, que as portas vão se abrir, porque o Renova, ele consegue fazer com que as pessoas que estudam e que de fato aproveitam, porque não são todos, é bom que se diga, Verdade, que se destacam, né? tem a questão do que o Renova oferece e do que você consegue entregar e também aquilo que você consegue fazer. Você tem que se entregar, você tem que se dedicar, você tem que estudar e você tem que cumprir, né, com a carga horária e as aulas que são bastante extensas para poder você conseguir, de fato, extrair e aprender o máximo possível do Renova BR. E aí eu passei no Renova BR Legislativo, que foi o primeiro, que foi em 2019. Depois eu passei no Renova BR Cidades, que era preparando para as eleições de 2020, para as eleições de vereador do Recife, quando eu fui candidato. E aí depois, em 2021, teve uma nova preparação do Renova BR. Eu passei mais uma vez, e aí existiu, em 2022, o Renova BR 2022, voltada para as eleições estaduais, e mais uma vez eu também passei. Depois que eu passei a primeira vez, que foi raspando, como diz a história, Fácil depois. aí depois As ficou outras mais foi fácil, direto. as outras foram direto, e assim, sempre com pontuações bem altas, se destacando junto à monitoria. E foi no Renova justamente que eu aprendi a importância e que lugar de política em sala de aula. Mas aí quando eu fiz tudo que o Renova BR pedia e atendi todos os requisitos do Renova BR e percebi que era importante esse conhecimento que eu estava adquirindo em todas as áreas, desde comunicação, passando por legislação, direito administrativo, a parte de direito eleitoral, a parte também de responsabilidade fiscal, a parte de como se portar em público, de como pedir voto, de como montar uma planilha com os seus doadores, de como pedir dinheiro, porque uma coisa que o Renova BR ensina o político e o candidato, ele tem algumas obrigações. No período eleitoral, você tem duas obrigações: pedir voto e pedir dinheiro, que no caso são as doações. E aí, nesse caso, a gente aprendeu a pedir voto, né? À toa que a votação da gente quadruplicou em 4 anos, e no Recife também quadruplicou, e a gente também aprendeu a pedir dinheiro, ou seja, pedir doações, que apesar de ser recursos bem limitados em relação às grandes estruturas, é o que garante a campanha girar, porque se gasta muito dinheiro. Mas aí, além do Renova BR, eu passei a fazer parte do Movimento Livres, muito também porque Carla ficava bora e tal, e aí eu entrei no Livres, passei pelo processo de como é que chama, meu Deus? Processo de seleção. Fugiu a palavra. Processo de seleção do Livres para ser líder Livres. E aí eu me tornei líder Livres. Só que aí, para poder se tornar líder Livres e participar, quando você participa desse processo de seleção, eles inventaram de fazer uma gamificação. E foi aí que o Livres acabou colocando uma bola no meu pé. O Livres fez um processo de seleção, de renovação de selo de liderança em 2020. Ainda bem que Isaac não estava, né? Senão ia ser pau. Mas o Livres fez o selo gamificado foi em 2021, né? Foi 2021, você foi 22. Em 2021. E aí eu fui o líder Livres com mais ações no Brasil. A minha pontuação, ela chegou a ser a soma da pontuação de todos os outros líderes do Brasil somados. Ou seja, a gente fez diversas ações em defesa da liberdade no estado de Pernambuco inteiro para poder participar desse processo de renovação do selo de liderança, mas também para entregar para a sociedade, para a população, a defesa da liberdade, aquilo que a gente acredita, e ajudar os motoristas de aplicativos e entregadores, que é isso que a gente vem fazendo desde 2016. Pegando uma ponta solta aí nesse apontamento, Thiago. Inclusive, graças a Deus que Thiago não foi na minha, certo? Eu fiquei em primeiro lugar também. Você foi o primeiro, temos então. algo em comum. Somos os líderes livres do Brasil com maior pontuação. Que foi até no encontro nacional do Nordeste, que foi aqui em Recife. Tu estava em São Paulo na época, na ocasião, inclusive. E aí Magno até fez, olha, é necessário que seja feito, inclusive, um tributo ao povo de Pernambuco. Porque nas 3 seleções que teve, as 3 vezes o primeiro lugar foi de Pernambuco. Foi Carla, foi Thiago e aí fui eu. Aí eu já lanço. Quem for de 23, faça o TV de casa para também o primeiro lugar ficar aqui. E tem um porém importantíssimo, viu? Além disso, eu concorri ao prêmio Frei Caneca pela Democracia e pela Liberdade. E aí a gente apresentou um projeto, eu estava justamente em São Paulo, eu fui lá participar de um encontro com o vereador Marlon do Uber, que é o representante dos motoristas de aplicativos a nível nacional, que tem maior notoriedade. E, além disso, eu fui gravar material já para a campanha naquela época com ele, agora a gente pode falar, né, que já passou e tal. Ele foi gravar o vídeo de pedido de voto.
E além disso, eu fui lá pedir dinheiro a investidor para minha campanha. E aí eu fui visitar uma pessoa lá que abriu algumas portas importantes para mim em São Paulo e que ajudou a gente durante o período eleitoral na campanha. E aí eu me inscrevi no prêmio e tive que fazer a defesa do prêmio lá de São Paulo. Estava num lugar que a internet estava péssima, mas aí a gente fez uma apresentação da nossa defesa lá, que foi justamente aquela atrocidade que os vereadores do Recife fizeram, que foi inventar de querer comprar iPhone durante a pandemia. Sim, e aí a gente fez um movimento de engajamento que contou com mais de 1.000 pessoas aí no trabalho de militância digital que a gente fez. E aí eu me inscrevi com esse projeto do iPhone na pandemia não, que era a hashtag que a gente usava. E aí eu ganhei o prêmio Frei Caneca e eu tava na estrada, voltando do interior de São Paulo para São Paulo, e aí encosta, eu entrei ao vivo, né, numa live lá para poder anunciar que eu tinha ganhado o prêmio, eu nem sabia de fato. E aí a premiação foi justamente ir para São Paulo para a inauguração da Casa Livres. Pécio Arida tava lá, então foi um momento assim muito legal. A Helena Landau também tava lá. Um beijo para Pécio, para Helena, que inclusive ajudou a gente na campanha. Rainha da privatização. Conseguiu entender o trabalho que a gente estava fazendo aqui em Pernambuco. E foi muito legal, porque além de ter conseguido ter a maior pontuação, a gente se inscreveu com 2 projetos, foi esse do iPhone na pandemia e o outro eu não me recordo agora. E aí a gente ganhou o prêmio Frei Caneca, né, aqui no Nordeste, ou seja, quem for... Falar que Pernambuco carrega o movimento liberal nas costas é polêmico. E aí, já lançando a pergunta, já vou lançar a afirmação. Pernambuco carrega o movimento liberal nas costas, mas eu acho que as eleições de 22 elas foram muito duras para todo mundo que não se colocou na polarização. Quem não foi Lula e quem não foi no Bolsonaro. A gente do Livres, eu também sou líder Livres, a gente perdeu muitos dos nossos mandatários, o Novo perdeu muitos mandatários. E a pergunta que eu te lanço é... Eu já participei do MBL, hoje estou no Livres e estou como vice-presidente da UJL Pernambuco. A gente, enquanto movimento liberal, tu acha que qual é a nossa situação atual hoje na inserção na política e o que é que a gente precisa fazer para justamente dar essa virada de chave? Eu acho que, e aí um dos meus mentores, o Dr. Bernardo, fala muito isso, que às vezes ele compreende que a gente, no movimento liberal, a gente fala numa bolha. Então eu converso Era a frase com o que eu ia Thiago, começar a falar. que Thiago conversa com o Tepo, que o Tepo conversa com o Thaís, e a gente só fica bate e volta, bate e volta. A gente não consegue soltar, a gente não consegue chegar pra pessoa e fazer. Então, sabe aquela tuia de imposto que tu tá pagando? A gente quer tirar. Ah, não, mas liberal só quer acabar com os impostos. Sei o que não, a gente quer tirar pra que o dinheiro fique no teu bolso e tu investe pra tu mesmo. Então, a gente não sabe se comunicar, que é uma coisa que eu preciso registrar aqui, tu consegue fazer isso muito bem, certo? E aí, a gente não consegue se comunicar bem, a gente não conseguiu fazer com que esse nosso discurso fosse transferido em votos, já que a gente teve você não pessoalmente, mas a gente teve candidatos liberais tendo votações baixas e não sendo eleitos, certo? A gente, por exemplo, aqui em Pernambuco perdeu Daniel Coelho no mandato, e aí a pergunta é justamente nesse sentido, qual é a nossa situação hoje e o que é que a gente precisa fazer para que justamente em 24, que é quando a eleição está pertinho, a gente dê essa virada de chave. Então, quando eu entrei no Livres e comecei a entender um pouco de como é que funcionava o movimento liberal em Pernambuco e até mesmo a nível de Brasil, a primeira coisa que eu identifiquei era que o movimento liberal é uma bolha. Isso é uma afirmação que fala para dentro. E o meu desafio, e isso foi alvo de diversos debates e discussões, tanto no meu grupo político, como também conversando com pessoas que são do movimento liberal, onde eu dizia que não adianta a gente falar para dentro de uma bolha restrita a X pessoas ou a X mil pessoas. Por quê? Porque a votação é limitada. Para se ganhar a eleição, não tem como a gente falar somente para um público específico. A gente tem que falar para vários públicos e mais do que isso. A gente tem que estourar essa bolha, romper essa bolha. E aí eu não saí somente do rompimento da bolha do movimento liberal. Eu tive que romper primeiro a bolha dos motoristas de aplicativos. Porque quando eu fui candidato em 2020, eu era professor Thiago do Uber. Em 2022, eu disse, eu tenho maturidade política e pessoal para ser professor Thiago, que é motorista de aplicativos, que defende a pauta dos motoristas de aplicativos. Aliás, eu sou diretor de políticas públicas da FEMBRAP, que é uma federação nacional de associações de motoristas de aplicativos, e presidente da Associação dos Motoristas e Motrofetistas por Aplicativos de Pernambuco. Mas isso não me coloca numa posição de corporativismo, ao contrário do que muita gente dizia, inclusive dentro do próprio movimento liberal. Ah, ele é corporativista? Não, eu sou liberal. Se eu não fosse liberal, eu não conseguia mover ações judiciais contra prefeituras para defender a liberdade da galera para trabalhar. Se eu não fosse liberal, eu não tinha coragem de chegar e peitar os vereadores do Recife e dizer:
iPhone é privilégio, vocês não precisam disso porque vocês ganham bem. Aliás, eles aumentaram o salário deles antes de ontem, na caladinha, 15%. na safadeza. Escondida. Ou seja, pegaram o dinheiro do iPhone, empurraram no salário, pegaram o dinheiro da mochila e do bloco de nota da caneta, que foi outro projeto que eu escrevi, lembrei agora, para o prêmio Frei Caneca, que ficou em terceiro lugar, nem em quarto lugar, que foi o terceiro, segundo foi o menino lá da Paraíba. Então, Giovanni. Então, assim, os vereadores fizeram o quê? Pegaram todos esses privilégios que a gente conseguiu barrar e peitar e empurraram no salário. Foi isso que aconteceu. Mas voltando à questão da bolha, o movimento liberal ele é uma bolha. Eu rompi a barreira e rompi a bolha do motorista de aplicativos, e aí eu saí dessa bolha com o objetivo de avançar sobre outros públicos. Não é à toa que a gente conseguiu chegar no Google Trends e a classe média veio e votou na gente. E o movimento liberal é a mesma coisa. Eu pensei, eu não quero ficar falando para grupo de WhatsApp. O Livres em Pernambuco hoje, ele, infelizmente, em alguns momentos, se restringe a grupo de WhatsApp. E aí o que foi que eu falei? Eu disse, Carla, falei com o Alan em São Paulo, falei com o próprio Magno Cal, que é o diretor-presidente do Livres, eu disse, eu não quero falar para dentro da bolha, não. Eu não quero ficar falando de Milton Friedman, de Mises, não. Eu quero falar para as pessoas que estão lá fora o que é ser liberal e o que é que isso pode fazer mudar a vida delas. Porque se não for assim, para mim não vai fazer sentido. Eu não quero ser teórico nem acadêmico. Eu sou professor de formação, mas dentro da minha política ou da minha militância, do meu engajamento político, eu quero falar para as pessoas, eu quero chegar nas pessoas, eu quero mudar a vida das pessoas. Então, para que eu consiga mudar a vida das pessoas e transformar a vida delas, eu preciso ser eleito. E para ser eleito, eu preciso dos votos das pessoas que estão fora dessa bolha e que não vão entender a respeito de algumas reflexões que são importantes dentro do campo acadêmico e que precisam ser feitos, mas que a linguagem para essas pessoas tem que ser outra. A forma como a gente fala para essas pessoas tem que ser diferente. E aí foi o meu grande desafio e foi aí quando a gente conseguiu romper essa bolha. Eu tive, acho que salvo engano, mais de 100 citações na imprensa com a marca do Livres chancelada ao meu nome. Se você analisar assim, no intervalo de tempo de 6 meses, é muita coisa. É praticamente todas as citações do Livres a nível de Brasil. E a gente conseguiu fazer isso somente a nível de Pernambuco. Quando você chega numa rádio lá do Sertão, lá em Petrolina, e você fala, eu sou professor Tiago da Associação e do Livres, eu estou falando do movimento liberal pro Sertão, para Petrolina. Quando eu chego numa rádio de Garanhuns e falo que eu sou do Livres, eu estou falando pro Agreste Meridional que eu sou um líder Livres, que eu sou um liberal. Quando eu chego numa emissora de televisão aqui do Recife e falo a respeito de uma ação do Livres, como já aconteceu, eu estou falando para o público que não conhece o Livres. Quando a gente vai para uma coluna de mobilidade da jornalista Roberta Soares, do Jornal do Comércio, e diz, estão querendo acabar com o Uber lá em Petrolina, a gente vai entrar com ação judicial junto com o Livres, eu estou mostrando para a sociedade que o movimento liberal ele tem o poder de ajudar a mudar a vida das pessoas, a garantir que a pessoa consiga continuar a utilizar o seu serviço de transporte de aplicativos que desejar. Se quer usar o táxi, use. Se quer usar o ônibus, use. Se quer usar o Uber, o 99, o InDrive, o aplicativo que você quiser, use. Mas as pessoas precisam entender que uma ação como essa, ela tem uma repercussão, uma reverberação e, sobretudo, ela fala muito mais do que você ficar num grupo de WhatsApp, ficar dentro de uma bolha falando de autor A, autor B, de problema do Brasil A, de problema do Brasil B, de problema de Pernambuco A e B. Não, problema e solução. Foi isso que eu aprendi, inclusive no Renova BR. Problem solver, resolvedor de problemas. É o cara que encontra um problema, mas aponta uma solução. Se o iPhone pro vereador é injusto, bora entrar com ação judicial para barrar? Se estão querendo proibir o Uber no Recife, como eu fiz, inclusive foi ameaçado de morte também no Recife, a gente entra com ação judicial para barrar qualquer tipo de tentativa de acabar com o serviço de transporte privado remunerado de passageiros. Se em Brasília está dando confusão, faz o que a gente fez. A gente criou uma frente parlamentar dos aplicativos de transporte, dos motoristas de aplicativos entregadores no Congresso Nacional. Quem era o presidente era o ex-deputado federal Daniel Coelho, que não é mais mandatário, mas que naquela ocasião tinha sido relator do projeto de lei que regulamentou a atividade no Brasil de uma maneira extremamente suave, de uma maneira extremamente simples. E a gente conseguiu criar essa frente parlamentar no Congresso Nacional através de quê? De um pensamento liberal, de que a gente precisa estar lá no Congresso Nacional debatendo a respeito de mobilidade. Não é para ajudar somente o motorista de aplicativos, não. É para ajudar a mobilidade das pessoas. Afinal de contas, somos mais de 1,5 milhão de trabalhadores ou de pessoas que são desse segmento, mas existem milhões de pessoas que utilizam essa atividade ou que se utilizam, né, de serviço de transporte por aplicativos para se deslocar. É irreversível. E é bom que se diga. A DPF 449 do Supremo Tribunal, que foi impetrada no Supremo Tribunal Federal,
foi do PSL, mas foi do Livres. O Livres, nessa época, estava no PSL e entrou com a DPF 449, que é o que garantiu o serviço de transporte por aplicativos poder continuar no Brasil, que declarou a inconstitucionalidade de qualquer tentativa de criar regras impeditivas e restritivas no serviço de transporte privado remunerado de passageiros aqui no Brasil. Então, se a DPF 449 é do Livres, eu sou do Livres, a gente está dentro de um mesmo campo e dentro de um mesmo ambiente político. Eu não vou ficar falando para liberal, eu tenho que falar para o povo aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas querem saber a respeito do que o Livre está fazendo. Isso é muito mais importante do que esse debate interno. Esse debate interno ele tem que acontecer e tem que ser feito essa reflexão, Isaac, para analisar onde foi que erramos e se erramos no processo eleitoral. Eu me julgo vitorioso, eu acho que eu não errei na minha estratégia eleitoral. Se eu tivesse errado, minha votação tinha caído ou tinha ido para baixo. A minha votação subiu e a gente teve, dentro da região metropolitana, uma votação expressiva e que nos credencia para pleitos futuros. Mas isso só aconteceu porque a gente fez o dever de casa e rompeu as barreiras. E assim, essa polarização que você cita de Lula e de Bolsonaro, realmente, quem não foi para um lado nem para o outro se prejudicou bastante. No meu caso, eu tomei a decisão de não ir para um lado nem de ir para o outro, de realmente fazer minha campanha com foco e com propósito em Pernambuco, e para mim deu certo. Claro que a gente não ganhou a eleição, mas diante da estrutura que a gente tinha, dos recursos financeiros que nós tínhamos e da nossa trajetória, sem dúvida alguma, foi uma vitória que nos credencia para pleitos vindouros. Exato. Quer falar? E então, Tiago, tu desse alguns apontamentos bem interessantes e uma pergunta ótima que Thais vai fazer. Tu falou muito sobre e é uma das suas principais pautas, que é o Uber. E aí tu falou aqui um comentário bem específico. Eu trabalho 12 horas no dia. E aí, o Uber surgiu, como você bem pontuou no seu histórico, em idos de 2016, vindo para São Paulo, aqui para Recife. E aí, qual foi a discussão? O Uber surgiu como alternativa aos meios de transporte, seja táxi, seja mototáxi, para que as pessoas pudessem, no conforto de sua casa, solicitar o motorista vem à sua casa e me leva lá para o local que eu quero ir com um preço mais cômodo, mais confortável, bem mais barato, por sinal. E aí, o que é que aconteceu? Como todo grande lobby de mercado, como todo grande consorciado, os taxistas foram para cima querendo justamente impedir esse trabalho. Toda pauta sempre tem os ônus e os bônus. E aí, trazendo aqui para Caruaru especificamente. Aqui em Caruaru, eu acho que mês passado, se eu não me engano, houve uma movimentação dos mototaxistas que eles estavam querendo fazer uma greve por conta do Uber Moto, que começou a rodar aqui na cidade. E aí, até a gente aqui, e aí fazendo uma menção até, fez uma carta aberta favorável aos Uber Moto, porque, numa coisa bem simples, boa parte das vezes eu vou de moto pro trabalho. E aí eu lembro que eu peguei um dia um mototáxi. Normal, ele tava passando, fiquei, porque acho que a principal dificuldade, eu preciso parar pra ver se o mototáxi vai passar. Quando o mototáxi passar é que eu chamo ele. Aí eu fiquei lá, acho que uns 10 minutinhos parando o mototáxi passar, ele passou, e do local pra minha casa, da minha casa pro trabalho, deu R$15. E aí eu vim da minha casa pro trabalho, e deu R$6,30. Então assim, a gente tem logo esse bônus de ser mais barato. A gente tem um bônus da flexibilidade, ou seja, você faz o seu horário de trabalho. Você tem um bônus de quanto você recebe no mês. Lógico, se você trabalha mais, você recebe mais. Mas a gente tem alguns ônus, que vocês não conseguem fazer todas as benesses que a legislação trabalhista faz. Então, por exemplo, vocês não têm aquela limitação de 8 horas de trabalho, vocês não pode ter um mês que não recebam um salário mínimo, as contribuições previdenciárias que são recolhidas não existem, o FGTS não existe. E aí a pergunta é, como conjugar a atuação do Livres com essa liberdade individual, certo? E se hoje você identifica que a gente teve avanços ou retrocessos. E aí faça esse apontamento em avanços e retrocessos, porque o ministro da Previdência atual disse que vamos acabar com o Uber. Do trabalho da Previdência. Vamos acabar com o Uber, porque o governo vai criar um aplicativo de Uber. Correios, Uber Correios. Entendeu? O papo Se quiser esse, sair né? do Brasil, pode ir, viu? Olha, é um pouco complexo a gente conseguir resumir bem esse momento que a gente atravessa, porque a gente não pode falar somente de liberdade individual, esquecendo do liberalismo social. E aí, nesse caso, nós motoristas de aplicativos precisamos sempre ter em mente que a liberdade ela é excelente.
ela lhe dá a possibilidade, a oportunidade de trabalhar 10, 12 horas por dia e no outro dia, por exemplo, não trabalhar. Só que não, o motorista de aplicativos, infelizmente, não pode fazer isso, tá? Mas se pudesse, existia essa liberdade para você trabalhar num dia e no outro não trabalhar. No caso de uma proposta de CLT, você vai ter ali uma jornada de trabalho definida, que eu não sei se são 6, que eu não sei se são 8, que eu não sei se são 12, eu não sei quantas horas são. O fato é que o motorista de aplicativos, em geral, ele quer ter liberdade para trabalhar. Mas essa liberdade para trabalhar, ela tem que vir junto também com alguns parâmetros que ajudem o motorista no sentido de que hoje as plataformas, elas infelizmente não dão as devidas condições de trabalho para o motorista. Inclusive, eu conversei durante muito tempo sobre isso internamente com o pessoal do Livres. Caramba, o serviço de transporte por aplicativos é massa, é legal, para o usuário é excelente, mas para o motorista, às vezes, pode não ser tão interessante, pode não ser tão legal. Por quê? Porque, por exemplo, o valor do quilômetro rodado está extremamente defasado. E aí, nesse caso, tem corridas que o motorista paga para trabalhar. E aí, nesse caso, isso não pode acontecer. Isso vai contra aquilo que a gente acredita dentro da defesa da liberdade social. O cara tem que ter condições de se manter, de realmente desenvolver a sua atividade, porque senão o serviço vai acabar. Porque as pessoas não vão ter mais condições de trabalhar, de rodar, de levar sustento para as suas famílias. Então, existem alguns modelos lá fora que estão sendo estudados aqui, que são bem interessantes, mas que precisam ser discutidos de maneira muito aberta. Eu penso que o governo ele começou errado quando ele foi buscar na base sindical representação. Por quê? Porque esses sindicatos eles não representam os interesses, os anseios, tampouco a defesa da liberdade. Já começa daí. Eles estão pensando em quê? Na contribuição sindical, que eu sou contra. Eles estão pensando em quê? No recolhimento de impostos, que eu também sou contra. Se eu pudesse, a gente não pagava imposto nenhum. Seria tudo 100% privado. Se pagasse imposto, pouquíssimo, como se paga, por exemplo, nos Estados Unidos. E olhe lá, porque o Brasil tem muito dinheiro, é muito rico. O que falta é justamente um melhor aproveitamento desses recursos e a destinação correta. E aí, se de fato a escolha do governo for partir para uma regulamentação que coloque numa mesa de debate sindicatos, vai dar errado. Por quê? Porque o motorista ele quer trabalhar. E a gente defende a liberdade para o cara trabalhar quantas horas ele quiser. O aplicativo já tem a regra. Depois de 12 horas, você tem que parar às 6. É uma regra do aplicativo visando a segurança. Depois de 12 horas, o aplicativo ele fica offline. Talvez vocês nem saibam disso. Eu posso trabalhar 12 horas, depois ele trava. De vez em quando eu posto no meu Instagram. De vez em quando eu posto no meu Instagram, lá, o tempo limite excedido. Fique offline agora e você só pode voltar a dirigir depois de X horas, que aí são as 6 horas. No domingo eu trabalhei até às 8 da noite e ele disse que eu só podia voltar 1 e pouca da manhã. Ele mesmo trava. É uma regra visando a questão da segurança e do descanso que o motorista precisa ter para poder, de repente, ele não se envolver em um acidente por causa da questão da desatenção, da fadiga, do cansaço, do sono. Existem pessoas que conseguem trabalhar mais do que isso. Eu, por exemplo, já trabalhei 24 horas seguidas, quando o serviço de transporte por aplicativos não travava o aplicativo. Eu saía de casa num dia, de 7 horas da manhã, e voltava no outro dia às 7 horas da manhã. Mas aí, lá atrás, quando o aplicativo era muito rentável, a gente fazia R$1.000 numa jornada de trabalho como essa. Valia muito a pena. E aí depois você ficava 1, 2, 3 dias de folga. Não façam isso, porque realmente é perigoso. Não façam isso e não recomendo, porque realmente é muito cansativo. Mas a gente fazia isso assim, constantemente. Era início, todo mundo com assim, muita vontade, muita disposição. E aí a gente trabalhava esse tempo todo. Essa regulamentação que está se desenhando a nível federal, ela precisa pensar, em primeiro lugar, naquilo que eles querem, que nós queremos, melhor dizendo, na base, que é a liberdade para trabalhar. Se o governo conseguir entender que o motorista de aplicativos entregador, ele quer trabalhar e ele quer ter essa liberdade, tá tudo bem. Agora, se a negociação for em outro caminho, de estabelecer jornada de trabalho, assinar carteira, ter que receber férias, 13º, esse formato, ao meu ver, ele é um formato que pode dar errado. Eu não estou dizendo que vai dar errado, eu estou dizendo que ele pode dar errado. E aí, nesse caso, eu penso que tem que escutar as pessoas. E eu estava conversando recentemente com o Ministério da Economia, a nossa associação, junto com um conjunto de lideranças que estão nessa trajetória em defesa da liberdade para trabalhar
não só dos motoristas de aplicativo, mas também do usuário. Há muito tempo, a gente conversou com o Ministério da Economia e nessa conversa com o Ministério da Economia, a gente mostrou para eles que a gente precisa ter um assento garantido junto ao Ministério do Trabalho, ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Inclusive, a conversa foram com 2 assessores do secretário de Economia Criativa do Ministério da Economia, Gilberto Carvalho, que é muito próximo do presidente Lula e também do próprio ministro da Economia, para dizer, o modelo de negócio que a gente pensa para essa atividade não é esse que os sindicatos estão querendo empurrar a goela abaixo aí. A gente pensa de uma maneira diferente. A gente pensa de uma maneira que as pessoas elas precisam ter algum tipo de parâmetro, mas que esses parâmetros não precisam ser obrigatoriamente instituídos pelo governo. Mas a gente precisa melhorar em algumas coisas, como, por exemplo, hoje o motorista ou o entregador ele é banido de uma plataforma por causa de uma denúncia de um passageiro, de um usuário, sem ter direito ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, ele fica como errado na história. E num caso como esse, é necessário ter algum tipo de proteção, é necessário ter algum tipo de regra, de parâmetro que ajude o motorista e o entregador a se defender. É importante que se diga também que o motorista e o entregador, ele precisa ter algum canal de denúncia ou algum meio dele poder reclamar daquilo que está errado. Tanto na própria plataforma, como também do usuário, que muitas das vezes não é tudo mil maravilhas como a gente vê. Para quem usa o serviço, é muito legal, mas para quem está do outro lado, às vezes acontecem situações que são bastante vexatórias, embaraçosas. Eu já vi casos de agressões, eu já vi casos de assédios das duas partes. E aí tudo isso precisa ser melhor observado e a gente precisa garantir também essa liberdade ou esse liberalismo social para os profissionais que trabalham nessa área para que a atividade ela possa continuar. Porque senão, infelizmente, a gente pode chegar num momento aí que a coisa descambe para um caminho que dê errado, mas a proposta específica do governo, da forma como estava sendo desenhada, do Uber Correios, eu sou totalmente contra. Até porque saúde no Brasil não vai bem. Educação no Brasil não vai bem. Segurança pública no Brasil também não vai bem. Ou seja, se o básico que é dever do Estado fazer não está sendo feito, para que cuidar de aplicativo que a iniciativa privada está fazendo bem feito do ponto de vista da funcionalidade da plataforma? Eu tenho uma série de críticas a fazer no que diz respeito ao tratamento ao profissional por parte das plataformas. Sim. Mas a funcionalidade de, como você disse, Isaac, chamar em casa e o aplicativo chegar, ter um preço mais barato do que um outro serviço, isso é excelente para o usuário e está gerando renda para o motorista e para o entregador. Mas é bom que se diga, é necessário fazer essa ampla discussão sobre aquilo que precisa melhorar, mas o governo não tem que estar metendo a mão na iniciativa privada para poder tentar resolver um problema que não é dele. O que tem que acontecer é uma intermediação entre os motoristas e as plataformas para que possa melhorar o serviço para o motorista, para o usuário, mas que não necessariamente precisa vir através de uma canetada do poder legislativo, do poder executivo, que obrigue ninguém a nada. Se fosse assim, era muito bom. Se a saúde no Brasil se resolvesse numa canetada, a gente tinha uma saúde de primeiro mundo, a educação idem, a segurança pública também. E por que é que isso não acontece? Porque o governo ele não consegue chegar em quem está na ponta. Por mais que ele tente, ele não consegue entregar um serviço de qualidade. Ele entrega um serviço que muitas das vezes resulta numa fila de espera aí para fazer uma cirurgia de meses, de 6 meses. A gente vê aí homicídios todos os dias em todas as cidades do país. A gente vê aí as crianças com dificuldade para poder aprender a ler e escrever. Por quê? Porque a educação no país ela não é mil maravilhas. Se tudo tivesse bem e o governo tivesse aí distribuindo dinheiro, aí tudo bem, poderia ser que se pensasse em outras áreas para poder atuar. Mas o governo não está fazendo o dever de casa, então eu não vejo o governo de forma alguma pensando em meter a mão no serviço de transporte por aplicativos. E assim, Tiago, é muito bom ouvir uma pessoa que é da área, porque eu vejo muitas pessoas querendo debater isso sem ter conhecimento. Só a título de exemplo, por exemplo, o novo ensino médio. Eu sou a favor, né? Mas eu vejo que muitas pessoas que, assim, não estão lá, não são professores nem alunos, querendo de fora dar soluções. Então, por que não ouvir os professores e os alunos? Então, eu trago essa mesma discussão para essa questão da regulamentação do Uber. Ouvir os profissionais da Uber. E, assim, eu estava vendo uma notícia, né, de que teve, acho que em Londres, lá não tem CLT, mas teve uma regulamentação no sentido de, assim, dar férias, se ficar doente ou sofrer um acidente, você ter como receber um benefício. E a consequência foi que o preço, né, o valor que os motoristas de aplicativo recebiam lá, diminuiu mais de 50%.
Então, assim, será que foi realmente benéfico? Aí eu vi lá alguns profissionais da Uber falando que não foi bom para eles, que eles estão tendo que agora conciliar com outras atividades. Então, assim, essa discussão aqui no Brasil tem que ouvir os profissionais da Uber. Muita gente fala, é precarização do trabalho, eles só estão ali porque eles estão desempregados, não tem outro emprego. Sim, mas vamos ouvir eles, o que eles acham disso, né? O motorista de aplicativos hoje no Brasil, e eu digo isso porque eu converso com gente do país inteiro, ele não quer CLT. A gente fez uma pesquisa ou uma enquete nos grupos de WhatsApp, que são dezenas de centenas de milhares, é uma rede gigantesca, é uma teia que vocês não têm ideia do tamanho disso. E 95% dos profissionais disseram que não querem CLT. Os 5% que querem CLT é para mamar na teta de um sindicato. Eu vou logo ser objetivo e claro. Ou então do governo. E aí, nesse caso, a gente não acredita que esse seja o caminho. O caminho seria um modelo de negócio que garantisse ao motorista, por exemplo, ganhos mínimos, inclusive por hora, por exemplo, como acontece em Portugal e nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, mas que desse ao motorista a liberdade para ele poder ligar o aplicativo a hora que ele quisesse. Se o governo pensa num modelo que tenha que trazer algum benefício, algum tipo de auxílio, no caso de o motorista sofrer um acidente, eu quero dizer que isso já existe. Eu sou motorista de aplicativos e sou cadastrado como MEI, microempreendedor individual, que o governo está fazendo uma discussão e uma confusão danada sobre isso. E lá existe a opção de você cadastrar Quando o governo está fazendo confusão. É verdade. Você tem a opção lá de cadastrar no seu Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, motorista de aplicativos independente. Então, se hoje eu precisar de um auxílio doença, eu posso requerer ao INSS através do pagamento do INSS que eu faço pelo microempreendedor individual. O problema é que nem o governo sabia disso, e a gente descobriu isso ontem, nem os motoristas de aplicativos estão antenados à importância de recolherem o seu INSS através do microempreendedor individual. Se ele fizer isso, está resolvido o problema. Inclusive, a regulamentação federal que está em vigor, que é a Lei 18.528, ela obriga o motorista a recolher o seu INSS. Não recolhe por quê? Porque não há nenhum tipo de fiscalização, de obrigação ou de cruzamento de dados. E que para mim tá tudo bem, eu inclusive acho que pode ser facultativo. Se você quiser recolher, você recolhe, se você não quiser, você não recolhe. Ou recolhe numa previdência privada, por exemplo, por que não? Recentemente, algumas seguradoras, inclusive a própria plataforma Uber, mandou um comunicado informando que você pode, com menos de 2 centavos por viagem, tá garantindo ali a sua renda protegida, que consiste, no caso de qualquer tipo de sinistro onde você não possa trabalhar, receber uma indenização de até R$ 3.900. Resolve o problema? Não, mas é um caminho. Ajuda. Um parceiro meu, ele falou que precisou utilizar o auxílio-doença e recebeu 2 salários mínimos, um por mês. A vida dele está resolvida com salário mínimo, a gente sabe que não, mas ajudou a ele, pelo menos, suavizar o impacto de 2 meses afastado da atividade de motorista de aplicativos por motivo de doença. E aí, nesse caso, pode existir algum tipo de proteção social, e ela é importante, mas desde que seja facultativo. Eu sou a favor que exista a proteção social, mas que o motorista ele tenha a liberdade de escolher se quer ou se não quer. Impositivo, eu sou totalmente contra. Ou se for obrigatório, piorou. Eu acho que a gente tem que ter, inclusive, a liberdade para escolher o que a gente quer nessas mínimas coisas, e não o governo escolher por nós aquilo que a gente quer. Eu acho um avanço muito grande as previdências privadas que existem hoje no Brasil, que muita gente opta por elas. Eu queria que não fosse obrigatório você recolher para o Estado, porque muitas das vezes você trabalha a vida toda recolhendo e no final você recebe uma aposentadoria desse tamanho, ou então, infelizmente, você vem a falecer antes e sequer você pega naquele dinheiro. Né? Existe um teto, pois é. Não adianta, nunca vai receber. Eu conheço pessoas que recolhem, contribuem acima do teto e nunca vai receber. Se fosse na privada, você receberia o valor proporcional ao que você pagou. Então, assim, existem alguns caminhos que a gente pode tomar e que vai ser bom para todo mundo. E o principal disso tudo é que o serviço ele continue sendo eficiente. Ele tem que ter um valor justo, mas ele também tem que chegar na ponta, tem que chegar até onde o usuário está. E a gente conseguir um espaço para que a gente ocupe um assento junto à mesa de negociações do Ministério do Trabalho. Ou seja, a gente vai estar em Brasília, o nosso grupo da FEMBRAP vai estar em Brasília, fazendo uma discussão para defender os motoristas de aplicativos e entregadores naquilo que a gente acredita. Não é uma defesa vazia, é uma defesa, vírgula,
com liberdade. Não é uma defesa com CLT, com regras rígidas, que vai atrapalhar o serviço, que vai deixar ele mais caro. Não. Agora, fazendo um recorte específico do valor das viagens. Qual é o grande problema que o usuário que está assistindo o programa não sabe disso? É que a plataforma ela cobra um valor muito alto do ponto de vista do valor de uma viagem para o passageiro e paga muito pouco para o motorista, ficando com uma fatia gigantesca do bolo. Então, você pega uma viagem de R$20, o motorista às vezes recebe 12, 11 e a plataforma fica com 9. Ou seja, às vezes com 40% a 50% do valor. É por isso que o motorista reclama tanto que a tarifa tá baixa, mas o usuário fala, mas eu tô pagando caro, ou eu tô pagando justo, eu tô pagando um valor que realmente é o valor que vale aquela viagem, mas ele não sabe quanto é que o motorista recebe. Isso é algo que, por exemplo, precisa mudar e a plataforma não informa. Numa viagem ela pode tirar 10%, na outra 20%, na outra 40%, na outra 50%. Você que era fixo. Não é fixo. Você não sabe quanto foi que a plataforma tirou até você finalizar e ver lá no demonstrativo dos ganhos. Isso é algo que precisa mudar e que, inclusive, existe uma proposta legislativa já aprovada somente na cidade de São Paulo, onde a plataforma é obrigada a informar no extrato da viagem quanto foi que ela recebeu, quanto foi que o usuário pagou e quanto o motorista recebeu, porque hoje não é assim. Em Recife, aqui em Caruaru, também não é dessa forma. Ou seja, o motorista, na verdade, ele recebe uma viagem no escuro. Quando tá aqui no São João do Caruaru mesmo, que é uma loucura. Aí a viagem tá dando R$100. Aí o motorista recebe 40, 50 e a plataforma fica com o restante do valor. Na semana passada teve um show de Djavan no Recife. O parceiro me mandou uma viagem que ele fez do Classic Hall para Piedade. Deu R$123. Uma viagem bacana. Ele ficou com 80 e a plataforma com 43. O usuário pagou 123. Aí o usuário, poxa, normalmente eu pago nessa viagem 30. Tô pagando 123. Tá mais elevado, de fato, saída de show. Eu acho justo, porque o cara tá lá trabalhando de madrugada no corre e tal. Ele pega uma viagem dessa... Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. A questão do mercado, por si só, ele já se regula. Mas assim, o passageiro pagou e acha o quê? Não, o motorista vai receber uns 100 conto, uns R$100. Tá top. Não tá, porque o motorista recebeu 80 e poucos dentro de um volume. Se bem que, assim, é uma discussão complexa, mas... Não importa quanto a plataforma receba, eu acho que o que tem que importar é que tem que ser justo para o usuário e tem que ser justo para o motorista. Sendo justo para ambos, o negócio vai dar super certo, vai dar match nessa relação, vai estar todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, todo mundo aproveitando os serviços disponíveis, o Uber carro, Uber moto, serviço de delivery, o que quer que seja. Mas a gente tem que entender que nem sempre se ouve o lado do motorista, do entregador, da pessoa que está do outro lado. Isso aí é pouco discutido, é pouco debatido. Por isso que rolam muitos ruídos nessa relação, porque o usuário ele sempre diz, não, mas eu estou pagando um valor que para mim é caro, que eu acho caro. É o justo, mas o problema é que as plataformas, elas tiram percentuais muito elevados e essa relação acaba fazendo com que o motorista ele fique com a menor fatia dentro desse processo. Entendi. A gente está assim caminhando para o final, certo? E queria agradecer muito, professor Tiago, pela presença e por ter nos permitido esse debate. Eu acho que muitas das coisas que o senhor estava falando aqui, eu e Thaís teve o mesmo entendimento. Eu não sabia disso. Eu percebi. Eu não sabia Eu percebi. disso. Então, agradeço demais a presença, certo? Vou passar para tu, para as considerações finais, mas mandando uma pergunta. Futuro. Ano que vem, ano da eleição, você já está calejado em algumas eleições, já foi candidato a vereador, já foi candidato para deputado. E em 2024, analisando a votação que você teve, 2022, na verdade, analisando a votação que você teve, em 2024 a gente vai tentar uma candidatura, vai segurar. Qual é que você acha para o seu prognóstico futuro? Então, na política existe uma frase que é uma máxima, quem tem tempo não tem pressa. Então eu estou muito confortável nesse momento que eu estou vivendo da minha trajetória, de poder estar intensificando o meu trabalho de rua, de estar intensificando o meu trabalho nas redes sociais. Inclusive, tem crescido muito o meu Instagram, meu TikTok. Estou pensando em reativar o meu canal no YouTube. Além disso, quem sabe lá para frente, até inspirado um pouco no que vocês estão fazendo aqui, Isaac, Thaís, um abraço também para a Tepo, um podcast para poder falar sobre... não diria os problemas, mas falar sobre Pernambuco, falar sobre Recife, falar sobre outras regiões do estado, falar sobre a vida e o dia a dia do motorista de aplicativos. Eu comecei uma dinâmica na última semana
que eu tô com um caderninho no carro anotando histórias de usuários, histórias de passageiros. Eu quero começar com uma série de 9... Puro entretenimento. de nove episódios ou de 9 histórias, e eu quero ir avançando e quem sabe no futuro isso aí se torne um material impresso, um livro ou pelo menos alguma coisa virtual. Mas eu já comecei a catalogar, afinal de contas aí eu tenho acho que umas 15, 16 mil viagens pela frente, então assim, são muitas pessoas. Imagina você ter contato com 15, 16 mil pessoas no intervalo de tempo 5 anos, assim, isso aí é humanamente impossível você ter durante toda a sua vida. Imagina só durante 6 anos, que é 6 anos e meio, 7 anos, que é o tempo que eu tenho de motorista de aplicativos. Então assim, quem tem tempo, não tem pressa. A gente está credenciado para disputar a eleição municipal no Recife o ano que vem, né? Claro, a majoritária não, a proporcional, a eleição para vereador do Recife, a gente está credenciado, mas quem tem tempo não tem pressa. Eu tive uma boa votação em Jaboatão, eu tive uma excelente votação em Olinda, então assim, a gente está construindo um diálogo com várias outras forças políticas que querem que a gente dispute no Recife, que querem nos apoiar. A gente tem aí agora um recall eleitoral e uma densidade em alguns bairros onde as pessoas elas já estão se manifestando nesse sentido. E a gente tem 2 bandeiras muito claras para defender na Câmara Municipal do Recife. A defesa da liberdade, o combate a privilégios, mas sem esquecer do nosso trabalho, que pode ajudar o motorista de aplicativos também, e a mobilidade urbana no Recife. Recife tem o pior trânsito do Brasil. Recife é a capital e a indústria da multa. Somente no ano 2019 foram quase 100 milhões de reais arrecadados com multas de trânsito. Recentemente, a prefeitura abriu um processo de licitação para comprar semáforos inteligentes, mas o que assusta não é a preocupação com os semáforos inteligentes, é o custo. São 30 milhões de reais para 200 semáforos. Cada semáforo vai sair a 150 mil reais. Eu quero saber que semáforo é esse. Isso precisa ser fiscalizado, isso precisa ser investigado. A gente precisa abrir a caixa preta da CTTU para saber para onde é que está indo tanto dinheiro. Então, assim, apesar de quem tem tempo não tem pressa, existe um anseio muito grande, sobretudo de segmentos da sociedade, do povo mesmo, do condutor, que não tem nada a ver com o serviço de transporte por aplicativos, para entender por que é que no Recife se arrecada tanto e a mobilidade é tão ruim. Por que é que no Recife a gente tem aí um cenário tão negativo no ambiente de negócios, se a Prefeitura do Recife e o prefeito João Campos tá na internet dizendo que tá tudo lindo. Na semana passada eu rodando, isso me dá uma oportunidade muito massa, porque eu vou em vários lugares, eu andei na zona norte da cidade, eu passei pelos altos e eu vi a quantidade de sujeira, a quantidade de lixo, a quantidade de barreiras somente com lonas, e a chuva vem aí de novo. E o partido do prefeito PSB é o responsável pela maior tragédia da história de Pernambuco. Então, o pessoal da zona de morro tá com medo. Por quê? Foram mais de 500 obras previstas. Foram executadas pouco mais de 50. Ou seja, 10% das obras foram executadas e 90% das obras ainda não foram executadas e as chuvas estão chegando e não vai dar tempo. Então, o povo do Recife tem pressa. E apesar de que, na política, quem tem tempo não tem pressa, a nossa base e o povo do Recife tem pedido para que a gente dispute a eleição na nossa capital e, no momento correto, a gente vai tomar essa decisão pensando, claro, no povo da cidade do Recife e em ter uma Câmara com a representatividade que a gente não tem hoje. Não tem um liberal ali na Câmara Municipal do Recife. Tem um bando de vereador defendendo seus próprios interesses, que aumentaram o seu próprio salário. É isso que a gente está vendo. Não tem pessoas ali que estejam defendendo aquilo que a gente acredita. Combater privilégios, economizar recursos públicos, fiscalizar os gastos da prefeitura, que é isso que tem que ser feito pelo papel do vereador. O papel do vereador é legislar, fiscalizar e representar. A gente não tem um vereador ali que legisle da maneira que a cidade do Recife precisa, que fiscalize da maneira que a cidade do Recife precisa, tampouco que represente os meus interesses. Se ano que vem, sendo bem objetivo, eu não for candidato, eu vou votar em quem? Eu não tenho essa resposta. Então é por isso que a gente está fazendo esse trabalho, mas dizendo que a gente tem credenciais também em outras cidades, mas assim, o nosso propósito, a nossa vida, o nosso desafio tem sido o Recife, mas quem tem tempo não tem pressa. Então, Tiago, queria te agradecer demais pela presença, por essa rica oportunidade de debate, certo? E agradeço demais aqui o convite para participação em outros podcasts, já tá devidamente feito, inclusive no seu.
A gente se autoconvida para também estar lá pra gente, certo? Precisar de ajuda, a gente tá a uma ligação de distância, certo? Quero agradecer a cada uma das pessoas que estão nos assistindo hoje, certo? Curta o canal, ative o sininho, compartilha para um amigo que é Uber, certo? Para aquela pessoa que faz a utilização do serviço do Uber, tá certo? Eu posso só deixar minhas redes sociais? Pode, à vontade. @professor Tiago PE no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Kawaii, em tudo. É @professor Tiago PE. Fácil, dá para todo mundo acessar. E aí, agradecer aos nossos patrocinadores, certo? O Thiago bem falou sobre a Previdência Privada. Thaís, acho que foi essa semana, fez um artigo na Economize SA sobre a Previdência Privada. A Economize SA ela faz a disponibilização de diversos... ao vivo ontem sobre Previdência Privada. Olha aí, perfeito. Então, o pessoal já pegou essa ponta solta aí, já pode acessar na Economize SA e fazer essa participação, entendendo como é a Previdência Privada, vendo formas mais lucrativas de fazer essa participação. Agradecimento também ao nosso querido Tepo, a partir da Sandra Buffet, que não está aqui hoje, justamente organizando os eventos da Páscoa, certo? Mandar um abraço carinhoso para o nosso amigo Bebeto, que sempre está junto aqui com a gente. Abraço também para nosso querido Ingerson, que organiza tudo aqui, certo? Eu sempre digo, e Thaís, a única dor de cabeça que a gente tem de vir aqui é organizar. Organizar não, só gravar. De resto, é tudo Ingerson. E aproveitando aqui a presença do professor Tiago, hoje é o nosso 10º programa, certo? Queria agradecer demais a cada um de vocês que esteve junto com a gente aqui nesses 10 programas. E a gente vai trazer uma novidade. O professor Tiago vai estrear o nosso CLcast nas plataformas do Spotify. Então, a partir agora do 10º podcast, a gente vai estar também, não só no YouTube, mas Spotify, que aí eu faço para todo mundo, tá certo? Então, gente, obrigado demais pela participação e audiência de hoje, tá certo? Um abraço para quem for de abraço. Pessoal, obrigada, Tiago. E até a próxima. Tchau. Cheiro para quem for de cheiro. Valeu!